Alô? Sim, estamos ouvindo bem. Então, bom dia a todos, né? Que a paz, que o amor de Jesus esteja nos nossos corações, para que a gente possa trazer aqui a mensagem, né? Essa mensagem que vai nos esclarecer e que Francisco Nicolau tão bem, né, desenvolveu para nós. E a gente sabe que esse espírito ele está na codificação lá no Evangelho, como Nicolau Madalene, né? É o Francisco Nicolau. E aí ele vem desenvolver para nós a questão de Jesus e a Páscoa. Quando a Aninha me passou isso, eu fiquei pensando. Aí eu digo, meu Deus, a gente vê a questão da Páscoa. Primeiro a gente vai buscar o significado. O que é Páscoa? Né? Então a gente vê os festejos, assim como acabamos de sair, né, do nascimento de Jesus, ao qual tão poucos lembra dele, comemora, agradece, né, por tudo que ele nos trouxe. Mesmo assim, a Páscoa. Se no nascimento, no Natal, ele está entrando no planeta, né, ou melhor, no corpo de cá, porque ele nunca saiu do planeta, né, desde que ele recebeu do Pai essa tarefa, essa missão, compromisso que for, ele aceitou de coração e ele disse que daria conta, e deu mesmo, e continua dando. A Páscoa é a saída dele. Ele veio, passou entre nós, trouxe os ensinos, né? Nos apresentou Deus como Pai e nos mostrou que éramos todos irmãos, que não existia diferença para Deus, criando todos nós, inclusive ele, simples e ignorante, né, dos conhecimentos da intelectualidade, mas trazendo em cada um de nós os germes para nos aperfeiçoar. Então, ele vai fazer esse caminho e sabendo de tudo o que o aconteceria, porque ele vem para cumprir as escrituras que os lá mais atrás, os profetas já traziam, já falavam. E ele vem, ele não modifica nada. Ele faz tudo como estava escrito. Todos os, por menor que sejam as situações, ele não deixa nada passar. Porque ele nos dá uma lição para que nós observemos, por isso que ele diz: vigiai e orai. Ou seja, preste atenção. Para que possa modificar, para que possa mudar, é preciso te conhecer. É preciso saber que és essência divina, que entraste na humanidade para poder ajudar nesta obra da criação e não para sofrer. Muitos de nós achamos que encarnamos para sofrer. Não, estamos simplesmente nos reabilitando com a lei, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, tudo o que passamos foram criações nossas, foram equívocos do entendimento, da compreensão. E aí, hoje, né, nós acordamos, nem todos estão acordados, poucos ainda dormem, que não é tanto também, não é mais a maioria, que a gente vê esse movimento de todas essas religiões, tudo trabalhando para o mesmo fim. Que fim é esse? De sermos felizes, de sermos junto e ligado ao Pai, como Jesus vem nos falar nos seus ensinos, né? Quando ele vem e diz que veio para fazer a vontade do Pai, que ele estava no Pai e o Pai estava nele. E aí, Francisco Nicolau nos traz a mensagem muito interessante, porque ele vai falar, então vamos primeiro falar sobre a Páscoa, né? O que é a Páscoa? A Páscoa, na palavra hebraico, é pesagem, ou seja, uma passagem, que significa a passagem do mundo, né, físico para o mundo espiritual. Então, essa passagem, para os cristãos, a festa de Páscoa faz referência
a última ceia de Jesus, quando ele reúne os seus discípulos, né? E faz aquela ceia para poder se despedir e naquele momento fechar com os seus discípulos o verdadeiro sentimento que ele trouxe, mostrando que não deixaria ninguém só e que ele estaria com seus discípulos nos trabalhos, onde ele estivesse. É tanto que durante os 3 anos que Jesus fez o seu messianato, os seus discípulos não fizeram nada. Só observaram. Por isso que ele não cura os discípulos, não expulsaram os demônios, não curaram, fizeram nada daquilo. Por quê? Porque o momento era de Jesus, através dos ensinos para os seus discípulos. E aí, após a partida e após a vinda dele, quando ele se mostra, né, aos seus discípulos, quando vem lá apresentar-se para ele, depois da sua crucificação, aí sim, ele naquele momento, quando acontece, né, aquela explosão de mediunidade, né? Então, a partir dali, os seus discípulos começam a fazer todo o trabalho que cabia a cada um. E aí, né, o Filho de Deus, em companhia dos seus discípulos, aí vem a traição, né, de Judas, ele fala que Pedro o negaria 3 vezes, e é quando Pedro acorda, na terceira cantada do galo, Pedro desperta, e acorda e sofre, porque ele negou aquele a quem ele disse que amava tanto. E aí vem a crucificação e vem a ressurreição, né? Então, a festa, é tanto que a festa da Páscoa não tem uma data fixa, ela é móvel. É tanto que após 40 dias da festa da carne, que é o carnaval, né? Tem o carnaval, 40, que aí foi considerado, que é muita coisa para a gente estudar, para trazer, que não dá em 40 minutos, mas eu vou deixar depois lá para a Ana, ou para uma das meninas, uma palestra, que é um estudo muito bom, do Severino Celestino, que ele é um grande estudioso, né, da Bíblia, e ele vai lá em Jerusalém, vai nos locais por onde Jesus passou, e ele vai falar também, inclusive ele fala nesta questão do ovo de Páscoa, que para muito, como fala aqui na lição, né, Francisco Nicolau vem falando dessa festividade, que aí a gente vai parar em primeiro lugar. Coelho não dá ovo, né? Ele cria, ele tem criação, é mamífero. Então, essa questão de coelho, né, o ovo de Páscoa, tudo isso foi transformado depois em comércio. Por quê? No tempo lá, quando eles começaram essas festividades, então eles queriam implementar as coisas e eles cozinhavam ovos de galinha, né? E pintavam. Aí por isso que vem toda essa questão do ovo de Páscoa. Mas a Páscoa de Jesus é diferente. A Páscoa de Jesus está falando de renovação. Está nos pedindo para que a gente possa olhar para nós e nos conhecer. Para que a gente possa mudar, é preciso se conhecer. E aí vamos ver aqui, quando Francisco Nicolau diz assim: eis que aproxima a data em que a cristandade comemora a Páscoa. Para alguns, a passagem, para alguns a passagem. Para nós cristãos, é a chegada do Cristo em nosso coração. Por que ele fala isso? Como é que nós nos aproximamos de Jesus? Quando está doendo, né? Até então, se não fosse a dor, se não fosse o sofrimento, isso é, quando muitos não caem na rebeldia, né? Na questão de ficar questionando, mas quando a gente se entrega a Jesus, meu Deus, meu Pai, ou Jesus, me ajuda diante das dores, desse sofrimento, do que eu estou passando, e aí a gente fica mais humilde, diminui a nossa impetulância, né? Nosso orgulho, tudo aquilo, para nos aproximar de Jesus. Então, por isso que ele diz que é o momento da chegada de Jesus em nosso coração.
que até então para muitos é indiferente, né? Então aí a gente vê completamente a questão das comemorações, se comemora a carne, se comemora as coisas materiais, mas não se vive o espiritual. E que esse viver espiritual não é tristeza, não, é a felicidade de a gente aprender, descobrir, está nos renovando, que Jesus veio para isso. Jesus não veio para nos aumentar a nossa dor e o nosso sofrimento. Ao contrário, ele veio para nos libertar e nos mostrar o caminho, né? Cada um passando pelos seus momentos, cada um passando nas suas dificuldades, e aí, mas ele veio cumprir aquilo que ele determinou ao lado do Pai, né? Ele tinha o livre-arbítrio. Se o pai chega para ele e diz, olha, tem uma turma aí do barulho, que não é fácil, é a turma do ferrugem mesmo, e que está precisando de um bom padrinho, de algo forte, que possa aguentar a humilhação, tudo que você possa imaginar, de escárnio, de sofrimento e tudo. E Jesus olha para o pai e diz, eu aceito, pai. Vou cuidar deles. Eu serei o pastor e eles serão minhas ovelhas. E eu entregarei cada um ao Senhor. Olha lá, que esperança e que amor esse mestre vai nos trazendo. Então, quando ele diz que a hora, né, para os cristãos, que a hora a chegada do Cristo em nossos corações é o despertar. Por que Jesus veio à Terra? Ele enviou de tempo em tempo os profetas, os iniciados, todos aqueles trazendo para nós lições, para que fizesse essa ligação nossa da terra com o céu. Mas a gente não ligou para isso. Então chega o momento que ele diz, eu vou. Agora sou eu que vou. Já enviei todos, né? Mas agora sou eu mesmo que vou. Por quê? Porque estava escrito lá, estava nas escrituras lá. E aí ele segue, mas é muito interessante quando ele diz assim, ó, no momento em que a dor, o sacrifício e a renúncia e a capacidade de viver os sofrimentos do mundo tornam-se maiores do que os próprios sofrimentos. Ou seja, ele não precisava sofrer nada. O sofrimento dele foi o sofrimento da dureza dos nossos sentimentos, desse desligamento da indiferença. E Jesus, né? Jesus e o Pai Jesus. Por quê? Ele estava no Pai, assim como o Pai estava nele. Aí a gente lembra de Paulo de Tarso, quando diz, né? Não é mais o Cristo que vive em mim, sou eu que vivo no Cristo. E aí ele vai mais e diz mais adiante, quando ele diz assim, a morte, nas suas palavras conhecida, acerca do fato do pai, possivelmente tê-lo abandonado. Nem menos verdadeiro é que Jesus entrega-se ao Pai quando diz a ele que entregava sua alma a ele. É aquele momento em que ele sobe, né, o horto para fazer a sua prece. E que lá no livro, a Boa Nova, é a lição 27. Eu vou fazer a prece quando ele pega João, Pedro e Tiago e sobe até o Monte das Oliveiras, depois da ceia, né, para fazer a sua prece, porque estava se aproximando a hora. E isso, quando ele chega, ele diz, Pai Santo, eis que é chegado a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens, no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste muito antes que este mundo existisse. Olha lá. Que bonito, né? Essa entrega que ele faz ao Pai.
Então, antes que esse mundo fosse criado, ele já existia. E ele já sabia o que ele iria fazer, né? Porque como todos os Cristos, que não é só Jesus, eles dirigem planetas, eles dirigem galáxias, eles fazem parte de um complexo bem maior do que a gente possa imaginar. E aí, ele entrega, no momento ele vai fazer, por isso que nós precisamos desse momento de nós, da gente com a gente mesmo e com o Pai. Então, se a gente se retirar um pouco, a nossa intimidade, para fazer as nossas preces, oramos juntos, estudamos juntos, é muito bom, é valioso, mas tem um momento que é nosso. E é interessante que o nosso querido Dr. Erma, em um dos seus livros, acho que é o volume 1, ele tem quando fala nessa questão da prova, da nossa prova, que nós estamos que eles estão nas nossas companhias, nos sustentando, nos orientando, mas ele diz que na prova final é nós com Deus. Ele diz que eles estão do nosso lado, mas eles não podem interferir. Por isso a gente lembra quando Jesus diz: Pai, afasta-se de mim esse cálice. Mas, olha lá, quando ele diz esse mais, mas já que vim para isto, que eu possa sorver até o último gole. Ele não tinha nada a pagar, agora imagina nós, né? Então, quando fala também na questão das reclamações, das queixas, né, que Francisco Nicolau está trazendo aqui para nós. A humanidade terrestre é assim: sofre, reclama, padece, fala de que sofre, passa por problemas, diz que os problemas são injustos. Aí a gente pega lá os tributos, né, divino, e vai ver que não. Se a gente realmente confia nesse Pai, que um dia a gente vai confiar, assim como Jesus confia no Pai, ele veio sabendo de tudo, mas ele confia. Então ele veio, ele quando termina, ele entrega-se. Pai, cumpri tudo o que eu prometi, tudo o que foi colocado para mim. Agora é a hora que eu estou me despedindo e estou retornando para as paragens do infinito, mas não vou deixar esse povo. Mesmo da onde eu estiver, estarei conduzindo, porque continuarei enviando outros irmãos para esses meus pequeninos, para esses rebeldes, né? Rebeldes sou eu que estou dizendo, tá, gente? Jamais ele vai nos ver como infantis, como ingênuos, né? Então, ele vai e diz, fala muito bem em relação a isso, que a gente não ficaria só. E aí, né, e que diz que os problemas são injustos, mas o homem dentro de si está de tal modo assinalado por Jesus que mesmo diante das dores, né, diante dos problemas, do sofrimento, volta-se para Deus e em prece, e como que rogar-lhe amparo e proteção. Então, o Pai sabe do que precisamos? Sabe. Jesus sabe. Mas é preciso que a gente utilize esse movimento, faça esse esforço. Se a gente para pensar na passagem de Jesus, todos os trabalhos, que ele não veio para curar ninguém, ele veio nos apresentar a Deus como Pai, que somos irmãos, e aproximar o planeta, a Terra, do céu. Fazer essa ligação do céu, né? No sentido não de um espaço, mas essa ligação com Deus. Então, ele veio para isso, nos mostrando que nós somos filhos do mesmo Pai. E que todos temos as mesmas oportunidades. Se hoje sofremos, não vamos levar isso como que foi esquecido, porque Deus me criou para sofrer, não. Deus nos criou com uma única condenação de sermos felizes. Só que esse percurso somos nós que fazemos. As escolhas equivocadas, o bem que deixamos de fazer, ainda são esses sentimentos que nos avassalam, chamado orgulho, vaidade,
maledicência e tantas outras coisas mais. Mas a gente está amadurecendo, né? É tanto que nós estamos vivendo. A gente estava vendo aqui a data da mensagem, foi em 2005. E hoje, em 2020, nós estamos vivendo uma pandemia, aonde temos que nos olhar por igual, porque ela chega para todos. A gente vê notícia de pessoas de poder, poder na Terra, né? De riqueza, de beleza, de intelectualidade, de tudo, passando também pelas situações que todos estão passando. É claro que existe uma diferença só na condição social, né? Na condição intelectual, isso. Mas em relação a essa prova, que não é expiação, é prova, né? Que o que é provar o quê? Provar fé em Deus. Temos que provar essa fé no Pai. Provar essa confiança. Saber que somos espíritos imortais. Que estamos aqui e não somos daqui. Como Jesus fala nessa transitoriedade. Nós passamos aqui, fazemos o nosso estágio, e aí vamos ver que nota nós vamos tirar. Porque nem Jesus, nem é Deus que vai nos dar. Essa nota somos nós mesmos que vamos nos dar. Como é que eu estou diante da minha vida, da situação, de tudo que eu estou passando? Porque a gente tem um olhar muito para o outro, e sim, vamos olhar para o outro para ajudar, e não para ver o erro, criticar. Não! A gente está vendo as situações acontecendo com aqueles que se dizem cristãos e que utilizam o nome de Deus, de Jesus, para fazer certas coisas, e que isso já nos entristece. Antigamente, quando a gente via essas coisas, a gente viu, usa isso, é porque é da religião tal, né? Não, é porque é gente. É gente. Não é a religião, é o indivíduo, é o persona. E aí a gente para pensar e já se sente condoído. A gente já ora por eles. Olha lá, orai pelos vossos inimigos. Não é inimigo direto meu, mas é o inimigo de uma sociedade. E aí Jesus vem nos mostrar isso. Que Jesus passou. Ele não precisava passar, mas passou. Imagina nós, né? E aí ele diz aqui, né? Ao mesmo tempo em que se diz Deus que está sofrendo, confia a Deus as suas próprias dores, o seu próprio comportamento. Não é isto mesmo quer dizer que está entregando-se ao Pai, e essa entrega não é cruzar os braços. Pai, é a tua vontade que sim, é da tua vontade que se cumpra. Mas o que é que eu posso fazer, Senhor, para mudar um pouco essa situação, amenizar a minha dor, a dor daqueles que estão comigo? O que é que eu posso fazer? E aí a gente vai ter essa noção, recebemos essa luz, recebemos tudo isso para o quê? Utilizar ao nosso benefício e ao benefício de todos. Aí a gente mais uma vez agradece à internet, a esses irmãos que antecederam, né, em relação a toda essa criatividade, que se não fosse isso, como estaríamos nós em um momento de pandemia onde não temos, né, essa condição de estarmos juntos, presencial? Como seria? Estaríamos em piores situações. Graças a Deus, vamos orar por essas mentes brilhantes que utilizaram as suas inteligências para o bem. Existem muitos que utilizam esses meios para o mal? Existe. Mas tenham certeza, irmãos, existe um número maior de irmãos que estão trabalhando no bem através desses canais. Nunca se estudou tanto, nunca se orou tanto, nunca se vibrou tanto quantos trabalhos está acontecendo. Né? Aí a gente lembra que no Velho Testamento, não sei se foi Zacarias, qual foi um desses profetas, que eles falaram que chegaria o tempo em que receberíamos os ensinamentos do alto
através dos telhados das nossas casas. São os satélites, né? E aí a gente vê quanta coisa boa, apesar de tudo que está acontecendo, muita coisa boa também está acontecendo. Porque a mudança da separação do joio e do trigo. E aí a gente tem que se olhar e saber, eu quero ser joio ou quero ser trigo? E aí fazer a nossa parte. Porque condições todos temos, tá? Todos nós temos condições de escolher ser trigo. E aí, mas não despreze o joio. Se esse joio está entre nós, vamos ajudar esse joio a também se transformar em trigo. E aí ele segue mais quando diz para a gente assim, mas é nós como será que vemos a Páscoa, né? Então ele fala, como é que eu vejo a Páscoa? Como festejo, né? Que é só na parte material? Ou eu vejo como um momento da minha transformação? Jesus não veio à toa. Ele veio, se sacrificou sim. Ele chorou sim, ele sentiu dor. Porque, além de tudo, doía no seu próprio corpo as chibatadas, né? Aquela cruz pesada nas suas costas, o escárnio das pessoas, mas ele sofreu mais sabendo o que viria para nós. Ele sabia esse momento que hoje nós estamos vivendo, ele sabia. Porque nós desprezamos os ensinos que ele nos trouxe para buscar a mamon, para buscar as coisas materiais. E aí, mais uma vez, nós vamos para o Boa Nova, na lição 27, que é a oração do horto, né? E aí a gente vai direto agora para a oração. Ele diz assim: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu nos confiaste, para que recebesse a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia. Aí eu estava pensando, eu sou evangelizadora, né? Aí a gente trabalha com a obra, agora estamos afastados, mas aquelas crianças que estamos evangelizando, a gente passa e a gente vê que eles não estão nem aí, nem ligam, e a gente fica sofrida. Jesus não fica, olha aqui, porque ele via além. E uma vez, doutor Erma, a gente quando levou para ele essa questão de alguns alunos, sabe o que foi que ele falou para nós? Filhas, vocês estão semeando para daqui a 3, 4 encarnações deles. Olha lá. Mas é com amor, é com carinho, é com ânimo. Não desistam. Semeie esses corações. Não é para agora. E aí é que Jesus está dizendo aqui, está mostrando para nós, né? Essa questão. Aí ele diz, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis, ou seja, a lei de progresso, né? Mas peço-te, particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará, o evangelho que ficará no mundo, sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos, amados, sejam unidos uns aos outros. Ou seja, vamos lembrar do capítulo 20, os trabalhadores da última hora? Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem, ele está falando aqui, nessa sua prece ao Pai, né? Rogo-te, sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo. Dê-lhe a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que nesta tarefa grandiosa o maior testemunho é do nosso próprio sacrifício. Olha lá, é o maior testemunho. Servir a Jesus, né? Sentar junto àqueles que
nos fere, nos machuca, nos injuria, é fácil. Porque Jesus disse, quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que eu fazeis. E aí, aonde está a maioria deles? Não está dentro do nosso lar? Porque poucos são os lares na terra que já conquistaram esses corações. A maioria dos nossos lares são de provas e expiações mesmo. E aí, aquele que mais recebeu, não é que ele já é santo, que não é santo, mas ele já vai ter uma compreensão maior do que aqueles que estão com ele. São aqueles que foram enviados pelo Pai e no momento certo. Não são ninguém estranho para nós. São alguém já conhecido e que nesse momento é para a gente se aproximar. Olhar e, como diz Antônio de Aquino, o que tem eu contigo e o que tu tens comigo. E para aquele que já está mais amadurecido, vai buscar, através da prece, né, as boas leituras, o evangelho, trabalhar esses corações. Muitas vezes em lágrimas, sim. Muitas vezes a gente está chorando pela ingratidão, pela indiferença, mas sabendo que isso também passa. E que um dia a gente vai saber que nós não fomos fácil também para eles. Então, Jesus está pedindo, orando, rogando por nós, por esses que o negaram, que o desprezaram e que imolaram, né? E aí ele vai até o final. E é interessante que depois vocês leiam, né? Que é muito linda essa página, essa mensagem, que com ele João, que era aqui o João Evangelista, João, quando acorda, que percebe tudo, que os três dormiram, né? E aí João, por ser em corpo físico, o mais jovem era o mais amadurecido espiritualmente. Ele sofre, porque na última noite de Jesus, né, que foi da quinta para a sexta, ele dorme, e aí ele, na hora que Jesus mais precisou deles, Jesus estava só. E ele começa a se sentir culpado. E ele chora e tudo, né? Só que depois é interessante que depois Jesus vem olha como é que Jesus conforta, né? Então ele diz assim, certa noite, isso é João agora, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais, como numa atmosfera de sonho. Verificou-se que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com um divino resplendor. Percebendo suas palavras do sereno sorriso, dos tempos idos, disse-lhe Jesus, porque João estava sofrido, ele estava se sentindo culpado, porque na hora que Jesus mais precisou, ele que o amava, e Jesus sabia que ele amava, ele dormiu. Que sono foi aquele que os três dormiram profundamente? E Jesus vai dar aqui um esclarecimento maravilhoso. João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao Calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em fase dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária. Gente, é isso. A gente fica assim, porque quantos de nós nos sentimos sozinhos, né? A gente vai encontrar. Oi? 5 Oi? minutos, minha amiga. Tá bom, vou fechar. Então, gente, olha só, quantos de nós muitas vezes sofremos porque somos nós que nos sentimos só, porque esse momento é seu, não é do outro. Mesmo estando no mesmo teto, na mesma família, e aonde é que a gente vai encontrar todo esse amparo? Não é na família espiritual? Olha lá Jesus, quando a sua família chega e dizem para ele, ó, teus familiares estão lá fora, tua mãe e teus irmãos. E o que que ele diz?
Quem são meus irmãos? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Se não aquele que faz a vontade do Pai. Então, nisso, a gente tem que trazer para nós, para a gente não ficar triste, melancólico. Olha, eu faço tudo lá em casa, eu faço culto, eu estudo, estou fazendo culto de manhã, de noite, de tarde. Ninguém quer saber, porque é teu, cara. Não é do outro, é você. E aí, Francisco Nicolau disse para a gente assim, para a gente fechar, né? Meus irmãos, no dia de hoje, em que a humanidade toda sofre, como um todo, em que padecendo-nos, que os valores materialistas prevalecem sobre os valores espirituais. Somente a crença em Jesus, a grande força moral que existe sobre a terra, é capaz de nos fazer dizer assim: Deus, o Pai, Jesus, o Mestre, e nós, os discípulos, os aprendizes, aquele que estão lutando para, na medida do possível, mantendo-nos dentro das faixas do amor. Nesses dias, meus irmãos, pensemos em Jesus, como, repetindo-me, grande força da humanidade, que deve ser para nós como grande instrutor e amigo de todas as horas. Por isso que na abertura dessa lição, que começa com o Evangelho, capítulo 6, o item 6, ele diz: venham ensinar e consolar os pobres deserdados, e venham dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível das suas provas. Então, não vamos, se estamos só perante a humanidade, perante os familiares, a sociedade, não estamos só perante Deus nem Jesus. Lembra das 100 ovelhas do pastor que vai e ele conta e falta uma. Ele deixa aquelas 99 que estavam em segurança e ele vai, busca e encontra essa ovelha machucada, ferida, porque são os caminhos que nós tomamos, diversos, sem seguir um caminho ao qual foi traçado para nós e que nós nos encantamos com o que os olhos vê, esquecendo do que o coração sente. E aí ele traz. A ovelha está tão machucada que ele traz no seu ombro, né? E para colocar em segurança. É o que ele faz conosco. Então, a Páscoa é um momento de mudança e transformação. É um ser espiritual que resplandece mais do que o ser material. Todos nós nos integraremos um dia ao lado desse Cristo e que possamos dizer: Pai, Mestre Jesus, cumprimos com os desígnios ao qual foi determinado para nós. E aqui entregamos, Senhor, a nossa vida a Tu. Então, orando, pedindo sempre a vontade do Pai, como Jesus nos ensinou. Então, toda a passagem, o domingo de Ramos, tudo isso são símbolos para que ele chamasse a nossa atenção para a vida espiritual, para que nós pudéssemos ser desapegados das coisas materiais, dessas coisas que, como diz uma amiga, né, caixão não tem gaveta, nem funeral tem carro de mudança, né? Então, o que eu vou levar comigo? Senão o bem que eu fiz, né? As lágrimas que eu sequei, as vezes que eu silenciei para que o tolo falasse. E em vez de ficar com minha mente trabalhando coisas ruins, enquanto o tolo falou bobagem, eu orei por ele. É isso. Jesus vem nos libertar. Por isso ele aparece aos seus discípulos transfigurado, não mais em corpo físico, mas em corpo espiritual, né? De uma transparência, que sejamos nós também para ele, transparentes em nossos sentimentos, em nossas ações, em nossos ideais. E que, para fechar, ele diz para nós assim: a Páscoa, a vida, a morte e a ressurreição, pensemos no amor de Deus. E embora a humanidade como um todo venha se entregando dia a dia a desvarios e a desequilíbrio, onde os momentos morais parecem que vão cedendo lugar ao culto do corpo, ao culto da necessidade materialista.
desenvolvido por sociedade, que cada vez mais se materializa, e que nós possamos dizer a Jesus: Senhor, a tua morte significou muito para a humanidade. Que não percamos esta mensagem que nos deste e que nós mesmos, dentro de um esforço hercúleo, já que somos tão frágeis, nós mesmos possamos dizer assim: hei de ter igualmente a minha passagem. Então, não teremos medo de deixar este mundo, mas enquanto aqui estivermos, trabalhemos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, e que sejamos gratos ao Pai, a Jesus, e que vamos fazer a nossa parte, sem medo, porque a data da volta já ficou marcada lá. Seja coronavírus, seja o que for, a não ser aquele que através do suicídio, né? Se não for pelo suicídio, voltaremos na hora certa que deixamos lá marcado. Agora, o cuidar, sim, do corpo, porque é instrumento para que o espírito possa fazer a sua parte. Então, vamos lembrar de Jesus, que ele não era daqui, ele veio, e volta, né? Porque ele cumpriu o que ele prometeu ao Pai, e que nós possamos também, porque ele diz: eis que eu venci o mundo, e todos vós poderão vencer também. Então, que o nascimento de Jesus, esse renascer, que a gente morre para o mundo físico e renascemos ao mundo espiritual. Então, que seja belo, seja o renascimento dos bem-aventurados. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolvam e que sejamos cada vez mais fraternos, amorosos, equilibrados, para, junto a Jesus, trabalhar nesta seara bendita de amor, ajudando uns aos outros. Muita paz a todos e muito obrigada.